Saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que me ouve neste momento, você que está vivendo um momento difícil, ou você mesmo que está vivendo dias maravilhosos na presença do Senhor, mas a palavra de Deus, ela é sempre necessária que nós venhamos nos alimentar. Ela é pão, ela é alimento. E é pão que alimenta todo o nosso ser. Todo o nosso ser, principalmente a nossa vida espiritual. Então, quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, nos alimentamos da palavra de Deus, nós temos vida. Porque foi da palavra, foi do próprio Deus que nós viemos à existência. E o título desta mensagem é Liberto das maiores prisões. O grande problema da humanidade são as prisões. Existem as prisões físicas e existem as prisões no mundo invisível, no mundo espiritual, que está na pessoa. Prisão de depressão, de angústia, prisão dos vícios, prisão de estar longe da salvação, mas sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer numa cruz e através deste sacrifício reconciliar o homem, o pecador, agora crendo na mensagem da cruz, reconciliar com Deus. E sabemos que quando o homem se reconcilia com Deus, ele recebe a libertação. Ele sai de um lugar escuro e passa a viver no lugar de luz. Ele sai da enfermidade, do sofrimento da enfermidade, e ele passa a estar no lugar de gozo, de alegria. Isso só é possível através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que em Lucas capítulo 4, versículo 18, o próprio Jesus, olha o que ele declara: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus faz essa declaração em Nazaré. Jesus está ali em Nazaré e ele vai fazer essa leitura na sinagoga. E nós sabemos, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, que os cidadãos ali daquele lugar, eles não creram nesta mensagem. Não todos, né? Alguns creram, mas a maioria em si, eles não creram nesta mensagem poderosa que Jesus estava lendo, que já havia sido profetizada pelo profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou acerca do que haveria de acontecer, o Messias, a chegada do Messias. E nós vemos que Jesus, então, ele tem a oportunidade na sinagoga para trazer a palavra, e ele pega, então, o livro, é dado a ele, o livro de Isaías, e ele lê. E ali, então, ele faz menção na leitura, declarando que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que o Espírito Santo estava sobre ele. Então nós vemos aqui que com essa declaração que Jesus fez, eles não aceitaram. O grande problema da humanidade é a incredulidade, é não crer em Jesus Cristo. Ele é o único que tem poder para transformar qualquer situação na vida do homem. Mas o grande problema, o empecilho para o homem obter a vitória, a libertação, é a incredulidade.
Por isso que Jesus faz menção de dizer que o profeta, na sua pátria, ele não é bem recebido, porque ele viu que ele não foi bem recebido. Aí ele diz que muitos de longe, distante, mas que crer, recebe. Tanto que ele dá duas referências, quando ele fala ali diretamente, que nem todas as viúvas que existiam ali em Israel, no dia de Elias, receberam a bênção. Mas acontece que Deus, ele veio a usar o profeta. Este profeta, ele foi enviado a Sarepta de Sidom, a uma viúva. E esta viúva que foi abençoada. Também não foram todos os leprosos em Israel, mas ele traz referência que Eliseu, o profeta Eliseu, ele foi usado para orientar a Naamã, o Sírio, porque Naamã creu. Havia uma menina em sua casa, escrava, levada como serva, e ela então declarou à sua senhora que em Israel havia um profeta, que realmente usado por Deus como era, e ela sabia disto, traria então a cura para o seu senhor. E nós vemos que Naamã, ele foi então até Israel. Primeiro ele se apresentou até o rei de Israel com a carta dada pelo rei da Síria. E quando ele chegou ali, o rei de Israel ficou em espanto, dizendo: você está querendo arrumar ocasião contra mim, porque eu não sou Deus para curar. Ele diz assim: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Mas logo nós vemos em seguida que Eliseu, o homem de Deus, ele falou para o rei ficar tranquilo e pediu que Naamã fosse até a casa dele. Então, quando Naamã chegou diante da porta da casa de Eliseu, ele pensou assim: Eliseu vai sair, vai colocar a mão sobre mim e vai repreender o mal. Só que no processo para você receber a bênção, tem que ter a fé. A fé é o caminho que você tem que percorrer. Então Naamã, quando ele ali chega, Eliseu manda um servo, um mensageiro ir até. Eliseu pede para um mensageiro ir até Naamã e falar para Naamã ir até o Rio Jordão e dar 7 mergulhos. E aí nós vemos por que 7, por que não 6? Nós vemos que o número 6 é o número do homem. Então tudo aquilo que o homem pode fazer, ele tem que fazer. Então os 6 primeiros números são as posses que nós temos, o que nós podemos fazer. Se você pode levantar e caminhar e ir até a casa do pai como filho pródigo, levanta e vai. Se você pode subir numa árvore como Zaqueu para ver Jesus, sobe. Se você pode fazer como Bartimeu, gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, grite. Se você pode fazer como aquele paralítico que estava no tanque de Betesda, está ali esperando um milagre, vá e espere. Se você tem como ficar como o leproso que ficou ali embaixo do monte, no Sermão da Montanha, Jesus está realizando o culto lá em cima, mas ele não saiu dali do lugar, ele ficou no pé da montanha, porque ele pensou: Jesus passa por aqui e quem sabe recebo a bênção. E Jesus passou ali, e Jesus tocou nele. Mas por que Jesus tocou nele se a lei proibia que tocasse no leproso? Porque Jesus é o próprio sacrifício, e o sacrifício ele era aspergido no ritual dado por Deus a Moisés para trazer libertação. Então, quando Jesus toca e fala o poder da palavra, Jesus traz a restauração para aquele leproso. Nós vemos que a mulher cananeia, ela se humilha, é uma estrangeira, mas ela se humilha. Isso tudo é fé, isso tudo é
aqueles 6 mergulhos de Naamã. Ela se humilha e diz para Jesus, a mulher cananeia. Ela diz assim: mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu senhor. Ela diz: basta uma pequena bênção, Senhor. Então, nós vemos ali a humildade desta mulher. E Jesus então atende e reconhece o tamanho da fé. Então, a fé, ela é o caminho até o meio que é o sacrifício, que é o sacrifício que traz a solução para a nossa vida, mas a fé é o caminho até nós alcançarmos a vitória. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que tenha esses 6 mergulhos. Você deve dar esses 6 mergulhos. Você deve ouvir a palavra de Deus, como estou falando aqui acerca da palavra, e procurar uma igreja, procurar e receber uma oração e ouvir a palavra. E aí você vai ver que depois desses passos que você vai estar dando, você vai receber a bênção do Senhor, porque aí você vai entrar no número 7, no dia 7. 7, na numerologia, significa o dia da santificação e da purificação, porque Deus, no 7º dia, depois que ele fez a terra em 6 dias, no 7º ele purificou e santificou a terra. Então 7 é o sábado, é o número do Senhor. Quando você, por fé, vai rompendo, você vai se encontrar com o Senhor. Então, Naamã rompeu. É claro que ele teve ajuda. Muitos incentivaram ele, porque ele muitas vezes ele quis desistir. Com você não é diferente. Talvez você, muitas das vezes, alguém diz para você: vai à casa do Senhor, não desista. Ouve a palavra de Deus. Para você ainda tem jeito. E você fica dizendo para você mesmo: não, para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito. A depressão já tomou conta, a angústia. Mas eu quero dizer para você: faça como Naamã. Faça como Naamã. Persista, continue, porque você vai encontrar a bênção. E Naamã recebeu a bênção do Senhor. E nós vemos aqui uma declaração também muito forte de um homem que encontrou-se com a graça, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era aquele homem zeloso da lei, mas que não tinha o amor, não tinha o conhecimento profundo do evangelho, das boas novas, do perdão. Ele levava carta para matar, para executar. Mas agora este homem que executava e que achava que estava fazendo certo, ele tem um encontro com Jesus. E ele, ao encontrar com Jesus então muda o quadro da vida do apóstolo. E o apóstolo, depois que teve esse encontro, ele deixa uma carta escrita aos Gálatas, capítulo 2, vou fazer menção de 2 versículos, o versículo 20 e versículo 21, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ou seja, se a justiça vem da lei, Cristo morreu então em vão. Ele quer dizer assim, mas ele está crucificado em Cristo pela graça, pelo favor imerecido. Porque a morte de Jesus Cristo na cruz, ele pagou em nosso lugar as nossas dívidas. Estávamos presos, condenados à morte eterna, mas Jesus, ele se fez pecado, ele levou sobre si os nossos pecados e foi executado na cruz. Por isso, ele recebeu de Deus todo o poder nos céus e na terra. Então ele agora é o nosso advogado perfeito. Ao mesmo tempo que ele vai advogar tua causa, pleitear tua causa diante dos juízes, diante dos acusadores, ele tem prova que ele já pagou tudo aquilo que você errou, ele já pagou por você. Ele já levou na cruz toda aquela culpa.
Então ele passa agora a te justificar. Primeiro ele te santifica, primeiro ele te purifica e depois ele te justifica. Já não tem mais condenação, porque você está em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. Então por isso é necessário que você reconheça Jesus Cristo como Salvador. Você o aceite de coração e confesso também diante dos homens que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. E aí você confessando suas fraquezas, seus erros e se arrependendo e confiando nele, Ele perdoa e tira você da prisão e liberta você de todo o mal. O pecado não terá mais domínio sobre você. O inimigo não terá domínio sobre você. A opressão não estará mais sobre você. Você vai se sentir leve. Você vai se sentir tranquilo. Por quê? É o que Jesus faz. O poder do Evangelho é esse, é transformar. O teu coração agora fica em paz. Você fica uma pessoa em paz, porque você agora está justificado. Então você que está aí preso no momento, ou em vício, ou em qualquer situação, eu quero trazer essa palavra para você. Jesus, Ele está pronto para te libertar e para te promover de prisioneiro a filho, a herdeiro de tudo que Ele tem. E devo aproveitar que a porta da graça ela está aberta, mas um dia ela há de se fechar. Em Mateus 7, versículo 7, declara a grande bondade de Deus, mas é necessário que, o versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, batei e encontrareis, né? E diz mais, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, Deus te deu livre-arbítrio, Deus te deu uma consciência, você tem um intelecto, então você deve crer no Senhor Jesus Cristo e pedir a Ele através das suas orações. Senhor, eu estou aqui. E você vai declarando para Ele, e Ele vai ouvir sua oração, e Ele vai responder a sua oração, e vai abençoar a sua vida. Eu vou estar orando por você neste momento, toma posse da tua vitória, seja qual problema for, tenha certeza que Jesus te liberta, te transforma e te dá dignidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu entro na tua presença, Senhor, a pedir a favor desta pessoa que está me ouvindo agora, que está angustiado, está triste, está aprisionado, olha para um lado, olha para o outro, não vê a solução, já buscou em tantos caminhos a solução, mas, Senhor, neste momento Ele está ouvindo esta oração, a Tua palavra. Eu peço que o Senhor envie ali, onde esta pessoa se encontra, o Teu anjo. Ó Espírito Santo, toque no coração, toque na mente, liberta, Senhor, esta vida, transforma esta vida, porque o Senhor é o único que tem poder de arrebatar da mão do inimigo esta alma. O poder está em Tuas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, pleitear e abençoar esta vida. Assim, ó Deus, eu entrego esta vida em Tuas mãos, certo da vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado, minha irmã, meu amigo, a todos vocês que estão me ouvindo, mas decida-se ao lado de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É Ele que te santifica, é Ele que te justifica. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. A paz do Senhor. Fiquem com Deus.